Olá! Vamos aprender um pouquinho sobre expressões numéricas? Nesse desenho aqui, no finalzinho deste vídeo, você vai entender o porquê deste meme aqui. O que são expressões numéricas? São conjuntos de números que envolvem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecida. Para que você aprenda a resolvê-las, primeiramente, nós vamos destacar a prioridade em que as operações matemáticas possuem. Inicialmente, nós vamos ver as operações que envolvem adição e subtração. Então, aqui, como vocês percebem, nós estamos utilizando expressões simples que envolvem apenas operações com adição e subtração. Nós vamos resolver sempre na ordem que elas aparecem. Então, vocês percebam aqui na primeira, na letra A, que tem adição e subtração. Então, nós vamos resolver na ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Então, primeiro nós vamos resolver 7 menos 3, que vai nos dar 4. Depois, nós vamos continuar com a expressão. Nós vamos somar com mais 1 e menos 2. Na ordem em que aparecem, 4 mais 1 vai nos dar 5. E depois 5 menos 2, que vai nos dar o resultado 3. Na letra B, da mesma forma, vamos resolver as duas primeiras. 15 menos 1, 14. Continuando, 14 menos 2 vai nos dar 12. E 12 mais 5, que vai nos dar 17. Bem simplesinho. Agora, vamos ver expressões que envolvem multiplicações e divisões. Então, da mesma forma, vamos resolver na ordem em que elas aparecem. Então, aqui nós temos uma multiplicação e temos uma divisão, na ordem em que elas aparecem. 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 2, 4. Agora, nós vamos ver as expressões, que envolvem as 4 operações. Então, em primeiro lugar, nós vamos resolver multiplicações e divisões, porque elas têm prioridade. E por último, nós vamos resolver adição e subtração, que foram as primeiras que nós vimos nesse vídeo. Então, verifiquem que nessa expressão aqui que nós temos uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Então, o que é que tem prioridade? As multiplicações e divisões. Então, primeiramente, nós vamos resolver a multiplicação. 3 vezes 6, 18. E aí, nós vamos ficar com uma expressão envolvendo apenas adições e subtrações. Sendo assim, nós vamos resolvê-las na ordem em que elas aparecem. 20 menos 18 vai nos dar 2. 2 mais 15 vai nos resultar 17. Então, voltando, o que tem prioridade? Multiplicações e divisões, que podem ser resolvidas simultaneamente, no caso. E por último, sempre vai aparecer numa expressão, o último passo de uma expressão sempre vai ser resolver, por último, adições e subtrações. Aqui nós temos uma outra expressão, da mesma forma nós vamos verificar. Temos subtração, divisão, adição, multiplicação. O que resolvemos primeiro? As divisões e as multiplicações.
nós podemos resolver na ordem que elas aparecem ou simultaneamente. Aqui eu resolvi primeiro a divisão. 40 dividido por 8 vai nos dar 5. Então, ficamos com 10 menos 5 mais 2 vezes 3. Agora, aqui nós temos uma subtração e uma multiplicação e uma adição. O que resolvemos primeiro? A multiplicação tem prioridade. Então, 2 vezes 3, 6. E agora, por fim, como eu falei, a última etapa sempre vai aparecer adições e subtrações. Então, o que nós resolvemos primeiro? Na ordem em que elas aparecem. 10 menos 5, 5. 5 mais 6, resultado 11. Simples, não é? Agora nós vamos ver as expressões aonde vão envolver parênteses, colchetes e chaves. Então, elas vão seguir a seguinte ordem. Em primeiro lugar, nós vamos resolver os parênteses. Em segundo lugar, os colchetes. E em terceiro lugar, chaves. Vejam que eu fiz uma brincadeirinha aqui, não é? Parênteses, eu coloquei lá os parênteses. Colchetes, aqui, né, são essas taxinhas aqui que nós estamos vendo. E aqui, chaves, o nosso personagem que nós já conhecemos bastante. Uma brincadeirinha aí para nós. Então, parênteses, colchetes e chaves. Esta é a ordem de resolução das expressões. Então, nesta expressão aqui, nós vamos resolver, em primeiro lugar, o que está dentro dos parênteses. Então, o resto, tudo eu vou ignorar. Eu vou resolver primeiro 2 mais 4. 2 mais 4, 6. Já eliminei os parênteses, porque eu só tinha uma operação, então já eliminei. Próximo passo, resolver o que está dentro dos colchetes. Tudo isto aqui está dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes, nós temos uma multiplicação, uma subtração e uma adição. O que nós resolvemos em primeiro lugar? Como já vimos, a multiplicação. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer a multiplicação. 5 vezes 1, 5. Vou colocar aqui embaixo. 5, depois menos 6, mais 1. 5 menos 6 mais 1 vai me dar 0, porque 5 menos 6, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Eliminei os colchetes, então ficou 0. Agora, eu vou resolver o que está dentro das chaves. O que tem prioridade? A multiplicação. 4 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. E, por fim, eu vou somar com 8. Aqui também mais um exemplo, bem mais compridinho, com todos os passos dessa expressão. Parece confuso, mas vamos ver passo por passo. Em primeiro lugar, o que nós temos que resolver? O que estão dentro dos parênteses. Aqui, os parênteses. O que nós temos dentro desses parênteses? Nós temos uma divisão e uma adição. Então, em primeiro lugar, nós vamos resolver o que está dentro dos parênteses. A prioridade é a divisão. Então, nós vamos resolver a divisão. 20 dividido por 2, 10. 10 mais 10, 20. E aí, nós já podemos tirar os parênteses e resolvemos, ficou 20.
Agora, nós vamos observar o que está dentro dos colchetes, é o que tem prioridade. Dentro dos colchetes, nós temos o quê? Uma multiplicação, subtração e adição. Prioridade é a multiplicação. Então, primeiro nós vamos multiplicar 25 vezes 4, 100. 100 menos 40 mais 20. Aqui nós já sabemos como resolver, como temos subtração e adição, na ordem que elas aparecem. 100 menos 40 mais 20 vai nos dar 80. Agora, nós vamos observar o que está dentro das chaves. Então, nas chaves, basta nós resolvermos 140 mais 80. Eliminando as chaves, teremos 320, que por fim vamos somar com o 25, obtendo assim o resultado final, que é 345. Aqui para vocês, alguns memes, não é? Que aparecem muitas vezes em redes sociais. Então, eu achei interessante para colocar aqui, que são aquelas pegadinhas, né? Que aparecem nas redes sociais para as pessoas acertarem. Então, fica aqui a dica. Vamos ver se vocês conseguem resolver. Espero que vocês tenham entendido. Se liguem aqui no canal, inscrevam-se e dê o seu joinha. Gostou do vídeo? Dá lá o teu joinha. Até a próxima!